Vamos abrir a palavra do Senhor para a meditação neste instante, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, os versículos do 1º ao 9. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, os versículos do 1º ao 9. Acompanhe na sua Bíblia a leitura do texto sagrado. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Vamos pedir do Senhor uma vez mais a sua bênção. Querido Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Precisamos da tua orientação, da ação do teu Espírito Santo em nossos corações, para nos ajudar na compreensão da sua palavra. Deus, que o teu Espírito nos faça compreendê-la e que esta mensagem possa nos ajudar nestes dias de reclusões. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois daquilo, aquela pessoa nunca mais foi a mesma. Esta frase é muito comum e de tempos em tempos nós ouvimos no nosso convívio de sociedade. Experiências muito fortes mudam as pessoas. Depois de uma doença grave, depois de um acidente violento, depois de uma experiência traumática, tudo isso muda o ser humano. Mas não são apenas as experiências ruins que mudam as pessoas. Depois de um casamento, depois de uma forte experiência de amor, depois de passar por uma faculdade, tudo isso vai mudando o ser humano. Curiosamente, muitas reportagens estão sendo feitas sobre como será o mundo depois desta pandemia. Esse isolamento social, o que vai nos ensinar? O que vai nos mudar? A Bíblia está cheia de isolamentos sociais. E esta passagem é um clássico quando nos lembramos deste assunto. O livro dos Reis conta a história dos reis do povo de Deus e começa lá no rei Davi, passa por Salomão, vai passar pela divisão do reino, e nesta divisão o norte ganha o nome de Israel, o sul ganha o nome de Judá, e ambos os reinos passam a ter reis próprios. E o livro dos Reis vai nos contar a história paralela destes dois reinos com seus dois governantes, os dois reis. O sul é muito mais falado, muito mais lembrado. Mas agora nós estamos diante de uma história que se deu no Reino Norte. Se você olhar para a sua Bíblia, no capítulo 16, o capítulo anterior, vai dizer que o rei Acabe, o rei de Israel, a parte norte, se casou com Jezabel. Jezabel é a pior mulher relatada em toda a Bíblia.
uma princesa cruel, idólatra da Fenícia. E ela manipula o rei Acabe. E é ela quem traz para Israel os 450 profetas de Baal, os adoradores daquela idolatria fenícia. É ela também quem traz os 400 profetas de Azerá, outra divindade. Deus sabia que Elias iria atritar, bater de frente com ela. Mas ainda não era a hora. Não era o momento certo, e por isso Deus ordena o isolamento do profeta. E olhar para esta história é tirar para os nossos corações uma ótima lição sobre este tema: tempo de reclusão. Você pode atribuir as reclusões da vida a muitas questões, a questões econômicas, tempos de estudo, pode atribuir até a pandemia, mas tenha certeza, Deus, como Senhor da história, estará sempre por trás de um isolamento e tem sempre algo a nos ensinar. O tempo de reclusão é tempo do quê? Primeiramente, é tempo de crescimento. Desde os primórdios da humanidade, Deus sempre usou da reclusão como um processo terapêutico para trazer o crescimento. Veja alguns personagens que Deus usou da reclusão. Deus isolou Noé por 1 ano naquela arca. Você acha um tédio ficar em casa, podendo sair apenas de vez em quando? Imagine-se no lugar de Noé, tendo que ficar 1 ano sem sentir uma terra firme, sem pisar no solo. Mas depois da reclusão, Noé ressurgiu como um novo Adão para ser pai das nações. Deus isolou Jacó por 20 anos na terra do seu tio Labão, mas Jacó ressurgiu com um novo coração, com uma nova identidade, trazendo um novo nome, e deu o seu novo nome, Israel, a sua nação, e até hoje o país leva este nome. Deus isolou José por 30 anos no Egito, e quando ressurgiu, salvou a sua família daquela fome, e ensinou uma das mais lindas lições de perdão de toda a Bíblia. Deus isolou Moisés por 40 anos, e quando o trouxe de volta daquele deserto, fez dele um libertador, um grande líder, por outros 40 anos, à frente do seu povo, uma vez mais no deserto. Deus isolou Noemi na terra de Moabe, e quando ficou amargurada, Deus então a fez ressurgir, Noemi e sua nora Ruth, e viajaram para Belém, para ali participar da genealogia do grande rei Davi. Mais do que isso, 1000 anos mais tarde, fazerem parte da genealogia do Rei dos Reis, Jesus Cristo. A reclusão não é punição de Deus. A reclusão é um tempo de crescimento. O profeta Elias entrou para a história como um dos homens mais destemidos de toda a Bíblia. Mas ele ainda não estava pronto para enfrentar aquela terrível mulher Jezabel. O seu povo estava com o coração perdido e precisava de grandes testemunhos de fé para romper com aquele paganismo que Jezabel havia introduzido na sua terra, para que pudesse romper e seguir o Senhor, o Deus verdadeiro. A reclusão era uma necessidade para que houvesse um crescimento de fé devido no coração do profeta, e ao tempo próprio pudesse servir de testemunho e de coragem, e demonstrando o amor de Deus, o poder de Deus, para que o povo então o seguisse. Você, querido ouvinte, está fazendo desta reclusão um tempo de crescimento na sua vida?
Há pessoas que vão retroceder, acredite, porque estão se esfriando. Por isso, você que me ouve, ore a Deus, leia a Bíblia, propague o amor de Deus pela internet, esparrame. Faça deste tempo uma oportunidade para aumentar a sua fé diante de Deus. Esta semana eu vi da história de um homem que foi convocado para uma guerra. Isto ilustra perfeitamente o que nós estamos dizendo aqui. Para proteger a sua família naqueles tempos de guerra, na sua ausência, aquele homem isolou a sua esposa numa caverna nas montanhas. E com ela, ele deixou o seu filhinho de 5 anos. O homem foi para a guerra e passaram-se 5 anos. Quando a guerra acabou, ele voltou para sua casa trazendo aquela imagem que tinha do seu filhinho, um garotinho de 5 anos. Mas ouça, 5 anos haviam se passado. E agora o garoto já tinha 10 anos, era um mocinho. E quando o pai encontrou sua esposa, quando abraçou aquele filho, o pai olhou para o garotinho e disse: olha, como você cresceu nestes dias de reclusão. Faça você o mesmo. Faça desta reclusão uma oportunidade de crescimento na sua vida, caro ouvinte. Tempo de reclusão é tempo de crescimento, mas é também tempo de dependência. O versículo 4 nos mostra isso. Na perspectiva de Deus, reclusão não é castigo. É sempre um tempo de nos ensinar algo de grande valor. Veja quantos servos e quantas servas de Deus Ele isolou para ensinar. Deus isolou Davi e o fez por 15 anos após ter sido ungido rei. E nestes 15 anos, depois de ter sido ungido rei, Davi teve que viver em cavernas, desertos e vilarejos. Mas quando ressurgiu, Deus o elevou ao trono na condição de maior rei de sua nação, de maior salmista da Bíblia, e fez dele o homem segundo o coração de Deus. Deus isolou Jonas por 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E quando o isolamento acabou, fez dele protagonista do maior avivamento entre os pagãos na história. Deus isolou Daniel por 70 anos na Babilônia, mas fez dele o maior testemunho de fé e de exemplo para a nação naqueles dias de cativeiro. Deus isolou Ester na terra do rei da Pérsia, mas elevou-a de escrava a rainha, do gueto à corte, e por meio dela salvou o seu povo de um holocausto, por meio dela salvou de um aniquilamento. Se você acha que ficar em casa por estes meses está sendo cruel, caro ouvinte, meu irmão, minha irmã, imagine-se no lugar destes personagens, sendo isolados em cavernas e desertos, sendo isolado no ventre de um animal, sendo isolado como escravo na terra de um povo muito mau. Todos estes personagens têm 2 coisas em comuns. Primeiro, eles viveram no isolamento, mas muito mais do que isso. Estes personagens viveram na total dependência de Deus. E esta foi a grande lição de Deus na vida do profeta Elias. Primeiro, Deus o leva para Querite, e ali ele bebia da água da chuva, e comia do resto de comida dos corvos. E não se esqueça, os corvos são aves de rapina, comem carniça. Contudo, Deus os fazia trazer alimento por 2 vezes, pela manhã e pelo entardecer, para que sustentasse ali o profeta. Ali não havia civilização, não havia uma fonte natural de alimento, não havia fazendas com água encanada, produção de alimento. Em Querite,
Só havia aquilo que a natureza dava, e Elias teve que aprender que tudo vinha das mãos do Senhor. Depois Deus o leva também para Sarepta. Teve que comer e beber daquilo que a viúva tinha e daquilo que ela não tinha. Mas a grande lição na vida do profeta foi viver na dependência de Deus. E quando ele aprendeu a viver na dependência de Deus, milagres o Senhor fez. Caro ouvinte, nós estamos também num tempo de reclusão. Algumas pessoas já estão passando por dificuldades econômicas. Há medos. Há medo do desemprego. Medo da falência, há medo da escassez econômica. Mas de uma coisa eu estou convencido, de que este será um tempo em que Deus vai nos derrubar da autossuficiência. Este será um tempo de lembrar que nunca aquilo que temos, o que vai para o sustento das nossas casas, veio na verdade de nossas próprias mãos, mas de que sempre veio das mãos e das dádivas deste Deus maravilhoso. Se no resto do corvo, ou se no pão gostoso oferecido por aquela viúva, eu tenho a certeza de uma coisa: será sempre uma bênção de Deus quando os nossos olhos forem capazes de enxergar que nós vivemos e caminhamos na total dependência do Senhor. Descanse nele. Confie nele. Tempo de reclusão é tempo de crescimento, é tempo de dependência e é tempo de transformação. É o que nos mostra o versículo 9 do texto. Mas não é só no Antigo Testamento que nós vemos Deus usando da reclusão para tratar do seu povo e de servos e servas que o serviam. Veja alguns exemplos também no Novo Testamento. Deus isolou os seus discípulos naquele cenáculo por 10 dias, onde estavam amedrontados. Deus ali os isolou, até serem tomados pelo Espírito Santo e por meio deles formar a sua igreja. Deus isolou Paulo naquele deserto da Arábia por 3 longos anos, mas quando Paulo ressurgiu, virou o mundo de cabeça para baixo pelo poder e pela transformação do Evangelho. Deus isolou novamente o próprio apóstolo Paulo por 5, talvez 6 anos naquela prisão de Roma e no seu cárcere. Paulo escreveu as epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão e fez do seu martírio um adubo do Evangelho no centro do império. Deus isolou João. Deus isolou João na ilha de Pátimos por 15 longos anos. E na sua reclusão surgiu a obra do Apocalipse, o maior documento profético de todos os tempos. Deus sempre usou do isolamento para transformar a sociedade. Deus sempre usou do isolamento para transformar o seu povo. Deus sempre usou do isolamento para transformar os seus servos e as suas servas. Elias é mais uma prova disso. Elias já era um grande homem de Deus, contudo, ele ainda precisava de mudanças. E aquele isolamento foi a pavimentação desta estrada da sua transformação. Deus remodelou e fez dele um homem de muito mais fé. Deus usou daquele instante quando comia daquilo que os corvos levavam. Deus usou daquele instante quando viu o filho da viúva morto e orou para que Deus o ressuscitasse. O Senhor estava preparando para fazer dele um homem de mais coragem, para que pudesse, no tempo próprio,
enfrentar aquela idolatria que assolava a sua nação, que distanciava o seu povo dos caminhos do Senhor. Precisava trazer maturidade de fé, para que pudesse enfrentar aquelas centenas dos profetas de Baal e recolocar o seu povo nos trilhos do caminho do Senhor. Eu não sei o que Deus fará por meio deste isolamento, nobre ouvinte. Mas eu sei o que Deus já fez na história por meio das reclusões. Deus sempre promoveu grandes bênçãos. Eu quero crer que este isolamento Ele usará para trazer grandes transformações na minha vida, na vida da sua igreja, na vida de nossa sociedade. Eu vi esta semana da história de uma mulher que colocava numa cena bastante corriqueira, trivial, colocava o pão no forno para ser assado. Um filho curioso ao lado. A mulher pegou uma pequena parte daquela massa crua, colocou a porção sobre a sua boca para testar, para conferir o sal. O menino curioso viu a mãe comendo aquela pequena porção da massa crua e também quis experimentar. A mãe deixou, pode pegar, belisca um pedacinho. O garoto achou horrível a massa do pão crua. Ele viu que o forno transformava aquilo que era ruim em algo muito prazeroso. Mas a sua mãe logo o alertou: filho, mas cuidado, porque também se no forno passar, vai queimar. A conclusão da sua mãe para o filho era de que aquele forno poderia transformar aquela massa ruim em algo muito especial, mas também poderia transformar em algo muito ruim. A reclusão é o fogo que vai saborear, ou que vai queimar o pão. E você, querido ouvinte, vai se transformar para crescer na fé, ou vai torrar nesta pandemia? Transforme-se, permita-se transformar-se, mas para um crescimento em direção à vontade e à santidade que Deus requer do seu povo. Eu quero concluir dizendo que esta semana vi de um doutor e pastor, David Jeremy, um pastor batista, que pregou sobre a sequência dos isolamentos sociais da Bíblia, onde grande parte disso me inspirei para trazer aqui os personagens. E ele lembrou que Deus sempre usou do isolamento, Deus sempre isolou pessoas na história. E ele lembrou que Deus isolou até o seu Filho Jesus Cristo. O isolou naquele deserto por 40 dias, para que pudesse começar o seu ministério fortalecido. Deus isolou também naquela tumba por 3 dias. Mas Ele, Cristo, ressurgiu em poder e glória para trazer salvação ao mundo. E tempo de reclusão é a lição para mim e para a sua vida. É tempo de crescimento. Leia a palavra, ore, use da internet para pregar a Cristo. É tempo de dependência. A nossa insuficiência nos lembra que nós precisamos dEle, dependemos dEle. É tempo de transformação. Permita-se mudar, mas para o alvo que é Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.